Olá, eu sou a Isadora e eu sou formada em psicologia. Ao longo de toda a minha graduação, meus estudos em desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, eu sempre me interessei pela área de educação. Mas ainda não tinha me aproximado de uma abordagem, de uma metodologia que me encantasse com relação ao respeito à infância, com relação ao estudo do desenvolvimento infantil. E foi na oportunidade que eu tive de um intercâmbio na Itália em que eu conheci Montessori. E ali um campo novo se abriu na minha frente. Meu nome é Renata, eu sou diretora pedagógica do Espaço Montessoriano Morada do Mundo. A princípio, a licenciatura era uma maneira de me tornar uma jornalista melhor, mas cada vez mais o jornalismo fazia menos sentido para mim e a educação fazia mais sentido. Meu nome é Flávia e sempre foi meu sonho de ser professora universitária em arquitetura. Eu cheguei a trabalhar assim. Só que eu descobri, através do conhecimento e da maternidade, que na verdade a educação para mim é mais interessante de um modo amplo e genérico do que só em arquitetura. Então eu gosto muito da relação de conexão que você tem através do aprendizado. Então quando eu fui mãe, me interessei por Montessori e conheci esse projeto, juntou e esclareceu para mim que eu, na verdade, gosto muito da educação. Mas à medida que eu ia estudando sobre Montessori, eu ia me apaixonando e eu ia ficando um pouco indignada que as pessoas não sabiam que isso existia. E os anos foram passando, eu fui estudando um pouco mais e unindo com pessoas que também estavam interessadas nesse trabalho. E foi assim que nasceu o projeto de ter uma escola Montessori. Eu já conhecia a Isadora, ela já era minha amiga e ela sempre brincava com a gente de que quando a gente tivesse filho, a gente teria que abrir a nossa própria escola, porque nada do que estava aí nos contentaria. E um dia eu, com bastante medo e com bastante vergonha, falei para a Isadora que talvez a gente deveria parar de brincar, que um dia a gente deveria abrir uma escola e que a gente poderia pensar no assunto realmente, de verdade. E eu achei que ela fosse rir de mim, mas ela riu, abriu um sorrisão, o olho brilhou e falou: eu estava pensando exatamente como falar isso com você. Então, para mim foi fácil estar trabalhando, me envolvendo com isso, ainda mais Montessori, que é uma educação que ela é muito científica. Na verdade, se você quer ser um professor Montessori, você tem que estudar bastante. Tudo isso que a gente vê hoje de uma educação falida, que não faz sentido, que não motiva as crianças, existe uma solução maravilhosa, não é uma utopia, não é algo só da internet, de um país de primeiro mundo. Eu tenho para mim, enquanto um dos valores e crenças pessoais, a transformação social. Então, todas as questões de violência, todas as questões de desigualdade social, preconceitos, de discriminações, isso é uma coisa que me mobiliza muito. E eu não consigo ver essa transformação social vinda de outra forma que não pela educação. A criança é o formador da humanidade e isso é muito amplo e ao mesmo tempo profundo. A Morada do Mundo vai atender as crianças a partir de 6 meses, de 6 a 6 anos. É educação infantil. Mas também a gente vai atender os adultos, em outras atividades, mas a princípio a escola Montessori vai atender crianças de 0 a 6 anos. E quando a gente decidiu pelo espaço onde seria a nossa sede, uma das coisas que nós fizemos questão é um espaço de área verde. Então, o Morada do Mundo vai contar com uma área verde onde as crianças terão livre acesso, terão brinquedos e atividades que possibilitam seu melhor desenvolvimento físico, sua melhor interação entre as crianças e adultos. Ela também vai contar com salas amplas, que é um dos grandes diferenciais da metodologia Montessori. Serão espaços preparados minuciosamente, pensados para a criança. E salas de aulas que não são aulas, isso é o mais legal. Muita gente pergunta como vão ser as salas de aulas. Em Montessori nós não temos aulas, nós temos salas em que as crianças podem ser livres, em que as crianças podem circular, escolher suas próprias atividades e para isso elas precisam ser adaptadas para essa criança. Trabalhar com brinquedos em tamanhos grandes e pequenos e cada espaço desse é um micro espaço no qual conta um pouco e passa um pouco de informação para as crianças.
Para mim, meu filho estar numa escola Montessori é ele poder aprender conteúdos que muitas vezes não se tem acesso na educação infantil, conteúdos acadêmicos mesmo, de saciar essa curiosidade que ele tem, sem imposição, sem um currículo a ser cumprido, mas de acordo com a vontade dele, mas também aprender todas essas questões de convívio social, de respeito à coletividade, ao outro, aos animais, no dia a dia, de uma maneira sem nem perceber, para que isso se torne um valor dele, do adulto que ele vai ser. Uma certeza que eu posso falar para vocês, que a gente está construindo uma escola que a gente escolheria para nossos filhos, na fase que a gente considera a mais importante de toda a vida. O que é construído até os 6 anos é o que o ser humano leva para o resto da sua vida.